Nós não estaremos aqui para ver esse caos, mas o mundo que rejeitar o plano de salvação passará por esse período tribulacional. Ele recebe outros nomes: a grande angústia, o dia da angústia de Jacó, a grande tribulação. Será um período terrível. Também falamos sobre o propósito do arrebatamento, do grego harpazo, do latim rapturo, arrancar com força, levar com toda velocidade para outro lugar, qual seja, evitar a igreja de Cristo as piores calamidades e recompensar os fiéis. Diz aos irmãos que o arrebatamento é um evento poderoso, muito rápido e em muitos aspectos violento. Quem não pôde estar na quarta-feira passada, mas gostaria de conhecer essa mensagem, ela está disponível no YouTube, os irmãos podem encontrar lá, buscando pelo nosso nome. O tema de hoje, então, é o período tribulacional, e naturalmente, por ser um período em que há muitos eventos, há muitos personagens envolvidos, nós não conseguimos falar em 30 a 40 minutos, mas vamos falar o principal, tentando embasar minimamente nas Sagradas Escrituras. No texto lido, Mateus, capítulo 24, versículo 21, o Senhor Jesus Cristo nos diz que porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Fica muito claro por esse versículo, que nós não estamos falando de tribulações comuns, regulares do dia a dia. Todos nós passamos por tribulações, todos nós enfrentamos aflições. O Senhor Jesus disse que nós enfrentaríamos sim neste mundo aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois Ele já venceu o mundo. Mas essa tribulação da qual Cristo fala aqui é algo singular. Ele está dizendo, uma tribulação como nunca houve, e nem haverá jamais. É algo extremamente singular, essa tribulação da qual o Senhor Jesus Cristo está falando. Mas por que, irmão, Deus permitiria algo tão forte, tão pesado, como uma tribulação nestes termos? Há um triplo propósito para isso, de acordo com a Bíblia Sagrada. Primeiro, o propósito da tribulação é para resgatar a Israel. Jeremias, capítulo 30, versículos 7 a 8. Segundo propósito, é para Deus derramar juízo sobre os rebeldes. Você pode ver isso em Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 a 17. E o terceiro propósito da grande tribulação é preparar a terra para o que vem depois, o reino milenial de Cristo, conforme Apocalipse, capítulo 19, versículos 1, versículo 6. O período tribulacional, este período que segue-se ao arrebatamento da igreja, enquanto a igreja glorificada está com Cristo, nas mansões celestiais, e lá para nós tem tribunal de Cristo, para recompensar os galardões, a receber galardões, aqueles que foram fiéis e trabalharam para o Senhor aqui na terra. Há também bodas do Cordeiro, a celebração da noiva com o noivo, essa união íntima com Cristo, em uma esfera jamais vista da sua igreja. E a Bíblia Sagrada nos diz que, mesmo os santos que já partiram, que já dormiram no Senhor, não serão aperfeiçoados sem nós. Então haverá uma grande celebração no céu, as bodas do Cordeiro, enquanto a igreja glorificada está no céu. Para esses eventos, a terra está imersa em uma escuridão densa, chamada período tribulacional. Esse período durará 7 anos, de acordo com a Bíblia Sagrada, sendo 2 períodos de 3 anos e meio, assinalados bem precisamente. Passagens bíblicas que nos reforçam isso. Daniel capítulo 9, versículos 25 a 27. Daniel capítulo 12, versículo 7. Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Nós temos essas referências. É importante que nós tenhamos em mente, irmãos, que este período
que nós chamamos período tribulacional, será um período terrível, tenebroso. No texto lido pelo irmão, como leitura introdutória a essa ministração, Sofonias capítulo 1, versículos 14 a 18, ali se fala que a humanidade, os rebeldes, terão os seus corpos expostos como esterco sobre a terra, que Deus fará destruição total e apressada de todos os moradores da terra. Fala de uma imagem que ao final deste período será terrivelmente dramático, e nós somos pré-tribulacionistas, cremos que não foi para isto que Deus nos chamou, mas sim para a aquisição da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não estaremos aqui para ver esse caos, mas o mundo que rejeitar o plano de salvação, passará por esse período tribulacional. Ele recebe outros nomes: a grande angústia, o dia da angústia de Jacó, a grande tribulação. Será um período terrível. Neste período ganhará destaque um governo com pretensões universalistas, na figura de um homem, o anticristo. Neste período, a promiscuidade alcançará níveis estratosféricos. Se você já anda na rua hoje em dia, em repartições públicas, e às vezes é obrigado a engolir certos comportamentos em nome do politicamente correto, ou no mínimo, em nome de um respeito à liberdade alheia, imagine-se num período em que isso se tornará escrachado, a promiscuidade será generalizada, as liberdades individuais serão elevadas e serão defendidas como a regra, o pecado será a prática comum, regular, generalizada. A minha Bíblia diz que os homens terão prazer na iniquidade. Será tão terrível este período que será marcado por blasfêmias. Os homens proferirão blasfêmias contra Deus, de uma forma pior do que nós estamos vendo nos dias de hoje. O pecado se torna regra, a violência se generaliza. Pense num período em que o lado mais brutal do ser humano, o lado mais imundo, vem à tona, isso de forma generalizada. Quanto mais nós mergulhamos no estudo do período tribulacional, é de retinir as orelhas, porque quanto mais se avança no estudo, quanto mais o tempo avança neste período, a situação só piora, e parece que quando mais Deus derrama juízo sobre a terra, tentando despertar os homens ao arrependimento, o seu coração se endurece ainda mais, eles blasfemam ainda mais, eles pecam ainda mais, eles tornam a se revolver na própria lama. Aquela lógica evolutiva do princípio das dores do parto, quanto mais próximo da vinda de Cristo, piores são as calamidades, maiores são os terremotos, maiores as guerras, mais mortíferas são as guerras, maiores são os pecados. Essa lógica prossegue período tribulacional adentro, de tal forma que o Senhor Jesus mesmo disse que esses dias terão que ser abreviados, porque senão nenhuma carne se salvaria. Será um período terrível, irmãos, será tenebroso. Eu não quero estar aqui, eu quero estar com Cristo nas mansões celestiais. Aleluia. Mas haverá, irmão, salvação neste período? Sim, biblicamente falando, haverá salvação. Em primeiro lugar, haverá salvação dos judeus, pois Deus permite este período justamente para despertar Israel ao arrependimento. E essa é uma das previsões escatológicas mais antigas na Bíblia Sagrada. O livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30, já falava disso. O Senhor diz: quando estiveres em angústia
e todas estas coisas te alcançarem, maldições, então no fim dos dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Então haverá salvação de judeus na grande tribulação. E haverá salvação de gentios? Sim, haverá também. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, nós vemos o apóstolo João interrogar a um dos anciãos, que são o símbolo da igreja glorificada, e ele diz: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas. Se são todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, são gentios, não são judeus. Estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Quando ele pergunta no versículo 14, salvo ter sido eu traído pela memória, quem são estes? A resposta do ancião é: estes são os que vêm da grande tribulação. Então sim, haverá salvação de gentios no período tribulacional, no período da grande tribulação. E aí vem a pergunta: mas então, irmão, essa grande multidão de Apocalipse capítulo 7, não é a igreja glorificada, como querem os pós-tribulacionistas? Não, essa grande multidão não é a igreja glorificada. No Apocalipse, o símbolo da igreja glorificada está antes. São os 24 anciãos. Este é o símbolo da igreja glorificada. A grande multidão são os que vêm da grande tribulação. Não se confunde os dois, eu quero mostrar para os irmãos que não. Assim como na quarta-feira passada, eu apresentei para os irmãos uma tabela com diferenças entre o arrebatamento e o aparecimento glorioso, várias diferenças bíblicas, para nós percebermos que, embora se tratem da vinda de Cristo, são dois eventos distintos. Quem já adquiriu o livro Escatologia, O que cremos, por que cremos, de nossa autoria, na página 123, está essa tabela lá, com todas as referências bíblicas. Tá? Hoje eu quero também apresentar para os irmãos as diferenças entre os 24 anciãos e a grande multidão. Não são o mesmo grupo. Perceba que os 24 anciãos, tá, eles estão assentados sobre tronos. A multidão está em pé diante do trono. Os 24 anciãos vestem vestes brancas. A multidão, diz a Bíblia, que branquearam as suas vestes, ou seja, elas não eram brancas, mas eles fizeram o ato de as branqueá-las. Os 24 anciãos têm coroa de vencedor. Eles venceram algo, que seja o pecado. Então eles não podem ser anjos, por exemplo. Eles têm que ser um ser humano, porque houve uma vitória deles. Eles venceram o pecado. A multidão não tem coroa de vencedor. Os anciãos têm harpas e incensários nas mãos, porque eles são sacerdotes. Deus nos constituiu reis e sacerdotes. A grande multidão, não. Eles têm palmas nas mãos, porque são servos. São duas distinções. Os 24 anciãos, eu estou sem retorno do vídeo, então não sei se eu estou passando com a mesma ordem minha aqui para os irmãos, tá? Os 24 anciãos, eles reinarão sobre a terra. A multidão serve no templo de Deus. Os 24 anciãos foram poupados da grande tribulação. Eles foram comprados da terra. Obrigado, Eliezer. A multidão, eles vêm da grande tribulação. Os 24 anciãos, tá, eles são quantificáveis. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, fala que o número dos anciãos é milhões de milhões, milhares de milhares. A multidão é inquantificável. Seu número não pode contar. Então, não são o mesmo grupo. Há várias distinções entre eles. Então nós temos dois grupos. Nós temos os 24 anciãos, que são o símbolo da igreja glorificada, que sobe antes do período tribulacional,
e depois, durante o período tribulacional, haverá salvação de judeus e também de gentios, e a prova disso é justamente a presença no livro do Apocalipse da grande multidão. Este período tribulacional, amados, a gente costuma dividir para fins de estudo em tribulação, os primeiros 3 anos e meio, e grande tribulação, a segunda metade do período, os últimos 3 anos e meio. É verdade que se você vai ler a bibliografia relacionada à doutrina da escatologia, alguns autores chamam de grande tribulação o período inteiro. Tá? Mas é só para fins de estudo que a gente classifica isso, não cria uma doutrina em cima disso. Tá? É só porque a Bíblia Sagrada, de fato, distingue essas duas metades, sendo a primeira metade uma situação mundial e a segunda metade uma outra configuração da situação mundial. Então, por isso, para fins de estudo, a gente fatia o período em 2 períodos de 3 anos e meio, como nós encontramos na Bíblia Sagrada. O propósito maior deste período, segundo a profecia, a famosa profecia de Daniel, das 70 semanas de Daniel, que nós não vamos ter tempo de fazer isso, precisaria de uma quarta-feira só para nós ministrar sobre as 70 semanas de Daniel, tá? São 6 propósitos, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, extinguir a transgressão, ou seja, fechar de forma definitiva a transgressão, dar fim aos pecados, e ela é relacionada a Israel. Para que Israel pare de pecar, é preciso que haja o quê? Uma mudança de natureza, uma conversão genuína. Então é isso que é o propósito para Israel. Expiar a iniquidade. Para expiar a iniquidade de forma definitiva, era necessário o sacrifício perfeito, no qual foi feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Trazer a justiça eterna, é o triunfo da justiça eterna definitivo. Selar a visão e a profecia, ou seja, encerrar o plano divino para com Israel, e ungir o Santo dos Santos, ou seja, coroar a Cristo como Rei Messias prometido, como o Senhor Jesus mesmo disse que em Mateus 23, 39, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então espera-se que o final deste período tribulacional, que é justamente o final das 70 semanas de Daniel, termine com a coroação de Cristo e a instauração do reino milenial. Amém? Tranquilo, meus irmãos? Até aqui? Muito bem. Então, só para nós citarmos algumas referências bíblicas sobre essa última semana, que é o período tribulacional, Daniel capítulo 9, versículo 27, na Nova Versão Internacional, nos diz o seguinte: ele fará, ele quem? O anticristo, o príncipe que há de vir, ele que vai fazer isso, uma forte aliança com muitos, que durará 1 semana, deanas, a palavra aqui é shabua, do hebraico, que é a mesma palavra lá para os anos sabáticos, então é semana de anos, não semana de dias, uma forte aliança que durará 1 semana, 7 anos, até porque também não faria muito sentido um grande governante mundial fazer uma aliança com vários países por 7 dias, né? Por 1 semana só não faria muito sentido mesmo, mas a palavra hebraica nos dá essa certeza, tá? É 7 anos a aliança política celebrada pelo anticristo. No meio da semana, ou seja, justamente na metade, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. Então perceba que aqui nós já temos algumas informações, em um único versículo nós temos várias informações, que o período dura 1 semana, que há 2 partes, a primeira metade há uma aliança vigindo, na segunda metade essa aliança é quebrada, que nessa transição entre a primeira metade e a segunda metade, há uma abominação desoladora colocada no templo, e justamente essa abominação desoladora colocada no templo, é o estopim para a ruptura da aliança celebrada. Além disso, já está nos dito que a aliança não é celebrada apenas com Israel, mas com muitos. Vejam que só num versículo a gente tem muita informação aqui. Tá? E que
essa abominação desoladora permanece ali, essa situação permanece ali até que caia sobre ela o fim que lhe está decretado. Veja, neste versículo de Daniel 9, 27, nós temos esse mini retrato do período tribulacional. Mas aí nós vamos ver os nossos irmãos, preteristas, dizer, não, mas essa abominação desoladora, isso já aconteceu, isso foi Antíoco Epifânio, 2 séculos antes de Cristo, que instaurou uma abominação desoladora no templo. Ele sacrificou uma porca sobre o altar do templo, ele profanou o templo judaico, dando a ocasião daquela festa de dedicação, depois com os macabeus. Nada disso, a menos que você queira discordar de Jesus Cristo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, diz: quando virdes que é a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então o próprio Cristo, século I da nossa era, disse que a abominação da desolação ainda não se concretizou, é um evento futuro, tá? Não como querem os preteristas. Então este evento que vai desencadear o meio, a metade da semana, é futuro, e assinala justamente essa mudança de paradigma no momento, na metade do período tribulacional. É um contraste entre os dois períodos. Então, só para nós revisar, estamos falando do período tribulacional, esses 7 anos, divididos em 2 períodos, de primeira metade e segunda metade, onde a igreja glorificada está nos céus, nas mansões celestiais com Cristo. Já teve o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e só vamos voltar com Cristo no aparecimento glorioso ao final do período tribulacional. Amém? Até aqui tudo bem? Muito bem. Agora nós falamos que esse período está dividido em 2 períodos, tribulação e grande tribulação. Cada um desses períodos em 3 anos e meio, com duração, onde há uma mudança de paradigma entre eles. Que mudança é essa? O início do período é a aliança do anticristo celebrada, a metade do período, a instauração da abominação desoladora e a quebra da aliança, e o final do período, coincidindo com o aparecimento glorioso, é o quê? O Armagedon, a batalha do Armagedon. Fica mais claro assim, irmãos? Muito bem, então vamos complicar um pouquinho. Durante esse período, nós temos o que a Bíblia chama de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. A partir do estudo comparativo das Sagradas Escrituras, nós chegamos à conclusão que os 7 selos correspondem à primeira metade do período tribulacional. Eu não quero ser dogmático nisso, mas se você fazer um estudo direcionado e de forma mais intuitiva, mais simples possível, vai chegar a uma conclusão muito próxima disso. Sem querer ser dogmático e ritualista nesse sentido. As trombetas e taças ficariam então para o período final do período tribulacional, para o que nós chamamos, para fins de estudo, de grande tribulação. Sendo que as taças, irmãos, precisam ser derramadas em um intervalo de tempo muito curto. Eu costumo dizer que acredito que as taças da ira divina serão derramadas em questão de dias, enquanto que os selos, trombetas, a Bíblia fala em duração de períodos maiores, até meses, anos. As taças eu não creio nisso, eu creio que elas serão derramadas em períodos de dias, no finzinho, culminando com o aparecimento glorioso. Por quê? Quando você estuda as taças, percebe que a ação da ira divina é tão grande que seria impossível o ser humano sobreviver por muito tempo. Imagine, por exemplo, que durante o derramar de uma das taças, o suprimento de água potável do planeta será extinto. Como é que o ser humano vai sobreviver sem água potável por muitos dias? É impossível. Então, é necessário que essas taças sejam derramadas uma após a outra, rapidamente, e logo após já venha o Armagedon. Mas as trombetas e os selos de um período maior. Pelo nosso tempo hoje, eu creio que a gente consegue passar rapidamente sobre os selos, sobre cada um dos selos. Então, é importante nós ter esse contraste entre a primeira e a segunda metade do período tribulacional.
Na primeira metade, o que nós temos? O início da semana, com a aliança celebrada pelo anticristo. O anticristo nessa primeira metade da semana, ele é um pacificador, ele é um pacifista, ele é um embaixador, ele é um arauto da paz, ele é um camarada que todo mundo quer bem, ele é uma pessoa que arrasta as multidões e apaixona, na primeira metade. Na segunda metade ele mostra a sua verdadeira face, ele é um tirano, ele é um déspota, ele é um agressor, ele é um criminoso, ele é um torturador. Meu irmão, mas como assim ele muda da água para o vinho? O que acontece neste período para que ele mude de tal forma e ele consiga alcançar o sucesso? Na primeira metade ele começa celebrando uma aliança. O mundo está em caos pelos eventos que se sucederam, entre eles o arrebatamento da própria igreja. E o anticristo vem com a proposta de pacificação. Na segunda metade ele está em outro momento. Ele já alcançou um certo sucesso e passa a ter a sua autoridade questionada. E justamente na metade do período, ele sofre um atentado ou tentativa de atentado. A Bíblia Sagrada não nos deixa muito claro se ele realmente vai sofrer um atentado ou se vai ser uma tentativa de atentado ou até uma simulação de um atentado. Porque isso é conveniente para os seus propósitos. E a partir deste momento em que ele sofre esse atentado ou pseudo-atentado, ele muda a sua atuação e passa a exigir adoração para si. E é justamente aí que há a quebra da aliança e todo o período, todos os atos subsequentes do período. Tá? Então aí ele começa a se intrometer no culto, na área religiosa, ele instaura a abominação desoladora, quebrando a aliança celebrada com Israel, tá? E ele se torna um ditador e começa a perseguir os fiéis, tanto os judeus quanto aqueles que professarem a fé em Cristo. A Bíblia Sagrada nos fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que o anticristo é aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Na primeira metade da semana, ele tem aquele discurso ecumênico, que todas as fés são aceitas, todos os caminhos levam a Deus, que nós somos irmãos, e que nós vamos unir todos para um propósito de bem comum. Na segunda metade ele diz, o Deus aqui sou eu, ou vocês estão comigo ou vocês estão fora. Tá? E aí ele se revolta, e aí é por isso que o Senhor Jesus em Mateus 24, 15 a 28 diz que quando a abominação estiver lá, fujam para o deserto, porque a coisa vai ficar feia. Tá? Então a segunda metade do período tribulacional é o período pior da história da humanidade. Amém? Está aqui? Muito bem, então vamos rapidamente para os 7 selos, lembrando que os selos é algo apavorante, mas é só a primeira, tem a segunda, fica pior depois, irmãos. Tá? Os selos já é algo apavorante, imaginem, depois tem trombetas e taças ainda, para serem tocadas e derramadas sobre a face da terra. O primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 2, eu olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Alguns confundem a cor do cavalo branco e acham que é Cristo aqui, não, é o anticristo, tá? É a saída dele. Quando a igreja é glorificada, dá-se início à saga do anticristo. Por quê? Porque ele tem um arco sem flecha, ele é um pacifista, ele sai vitorioso para vencer. João 5,43, Jesus diz que veio e que Israel não o recebeu, embora ele tivesse vindo em nome de Deus, mas haveria de vir um que viria em seu próprio nome e eles iriam receber, é o anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 até o 14, vale a pena você ler esse texto em casa, com calma. Nós vemos que o agente resistente está no mundo, e nós entendemos que o agente resistente é o Espírito Santo através da vida da igreja. Mas quando esse agente resistente do meio for tirado, aí se manifestará o iníquo. Esse a quem o Senhor derrubará pelo assopro da sua vinda e pelo esplendor do seu aparecimento glorioso, o anticristo.
Então o mistério da injustiça já opera, irmãos. Quando você olha para os fatos da geopolítica mundial, para a configuração atual, tanto política quanto econômica do mundo, nós vemos que o palanque do anticristo está pronto. Só basta acender as luzes da ribalta e o homem entrar no palco. Mas ele não vai entrar no palco. Por quê? Porque há um agente resistente aqui, a igreja de Jesus Cristo. Agora, quando esse agente resistente for retirado, aí se manifestará o iníquo. Então, o primeiro selo marca a ascensão, a revelação dele, do anticristo. Tá? O segundo selo é um cavalo vermelho. E saiu outro cavalo vermelho que estava sentado sobre ele, e foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros os homens, e foi-lhe dada uma grande espada. Isso aqui não é só guerra, tá, irmãos? É violência generalizada. É uma hora de acertar as contas mesmo. Os homens vão se matar uns aos outros. É isso que a Bíblia está dizendo. Foi tirada a paz da terra. Enquanto há um líder mundial com pretensões universalistas se declarando a paz do mundo, os homens estão se matando. A violência se alastrou de forma generalizada entre a humanidade. Esse é o segundo selo, cavalo vermelho. O manual dos déspotas e tiranos mundiais, para quem gosta de literatura, como Maquiavel e outros nessa linha, vai dizer o seguinte, que a tática do tirano é: crie um caos, crie um caos, e depois você gerencia o caos. É isso que ele vai fazer. Ele vai facilitar para que o caos seja instaurado no mundo, para que todos vejam nele a única alternativa para restabelecer a paz e o mínimo de segurança para a população mundial. Crie o caos e depois gerencie o caos. Ele segue a cartilha dos déspotas. Terceiro selo, um cavalo preto. E vindo perto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Esse cavalo é o símbolo da crise. Se você tem guerra, se você tem fome, se você tem violência generalizada, qual é que é o saldo disso? É crise. Abala-se as estruturas financeiras do mundo e a crise se instaura. Após uma guerra sempre vem uma crise, sempre, isso é histórico, e o mundo estará envolvido numa crise de proporções mundiais. A crise será tão terrível, que diz a Bíblia que uma medida de farinha neste período custará um dia de trabalho. Uma medida de farinha igual a um dia de trabalho. Imagine o luto nas famílias, a ruptura das estruturas familiares, a escassez de recursos no mundo, a destruição da infraestrutura devido às guerras e rebeliões, o sequestro de meios de produção, a instabilidade monetária. É um palanque montado para que um grande e poderoso venha, salvador da pátria, e seja alçado ao posto máximo de líder mundial. Mas aí veio o quarto selo, que é o cavalo amarelo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. João está usando a linguagem que ele conhece, e ele está utilizando-se de símbolos para pintar um retrato melhor para a nossa geração. Quando João fala de feras da terra, não pensa apenas no jacaré, no crocodilo, no leão. Pense também nos vírus, bactérias, protozoários, enfermidades, armas químicas. Pense em espada, não é só espada, é guerra. São guerras generalizadas, são crise. Qual o resultado? Fome, peste, enfermidades, doenças. Isso, qual o saldo disso, irmão? 1/4 da população mundial morrerá. 1/4. Nunca na história da humanidade
houve uma mortandade tão grave. Jamais houve. Nem nas piores genocídios, nas piores guerras, nos piores genocídios, não houve uma mortandade tão grave como haverá aqui. E esta não é a pior. Esta é a só da primeira metade. Na segunda metade terá uma pior ainda. Este é o retrato, meus irmãos, da grande tribulação. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. No quinto selo já há mártires no céu, mas é pedido para que eles aguardem um pouco mais, porque ainda mais gente haverá de morrer durante este período. No sexto selo, um terrível terremoto abala a terra. E esse terremoto será tão forte que o sol se tornará negro como saco de silício e a lua tornar-se-á como sangue. Imagine que hoje nós sabemos que os terremotos são provocados por movimentações de placas tectônicas, que é a mesma movimentação que provoca a erupção de vulcões. A Bíblia está falando aqui de um terremoto onde todos os montes serão afetados e todas as ilhas também serão afetadas. Então imagine a movimentação de placas tectônicas que haverá no mundo neste momento da abertura do sexto selo. Isso sem dúvida provocará a erupção de diversos vulcões ao mesmo tempo, mergulhando nuvens de poeira, gás e lava na atmosfera terrestre. É por isso que de um observador da Terra, postado na Terra, João vê como o sol tornado negro como um saco de silício e a lua avermelhada como um sangue. Porque um caos se transforma o mundo. Haverá, ele diz, chuva de estrelas, não é chuva de estrelas o astro, o corpo celeste, mas é a linguagem que ele conhecia, irmãos. Então provavelmente pode ser tanto a questão de bombas sendo lançadas, como próprios objetos lançados até a altura da atmosfera, tornando incandescentes e caindo de volta na Terra. É o retrato do Apocalipse que Hollywood pinta, só que com tons reais e bem mais dramáticos. Essa é a abertura do sexto selo. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Diz que o céu retira-se. Por que o céu retira-se? Porque simplesmente você não vê mais uma atmosfera, é uma poluição generalizada, é um calor infernal, é um mundo em convulsão, a natureza em convulsão. Os poderosos se metem em bunkers, e tudo servo e tudo livre procura as covas e cavernas da terra e das rochas. É nesse período que acontece isso. E nós estamos falando, chegando na metade do período tribulacional. No final da primeira metade do período tribulacional apenas. Vai piorar depois. Vai piorar. O saldo desse momento é o mundo em apuros, alimentos escassos, moedas desvalorizadas, economias totalmente desestruturadas, governos sem poder, instituições sem credibilidade, alimentos e recursos escassos. O que se precisa? Precisa de um salvador da pátria, e ele está disponível para isso. Ele já criou o caos, agora ele vai gerenciá-lo, mas ele tem resistências. Quais são as resistências que ele tem? Identidades nacionais, ele tem resistências de identidades religiosas, e ele tem resistência de ideologias conservadoras. Então, sob esses três pilares, ele vai ter que se jogar, se lançar para derrubar esses três pilares. Esses dias, numa reunião, o Dr. Mário estava junto comigo, nós estávamos comentando com um senhor intelectual aqui de Caxias, que a nossa sociedade ela está estruturada em três pilares básicos. A filosofia grega, o ser humano pensante, raciocinar racionalmente, o direito romano, a responsabilização, e a cultura judaico-cristã. Observe que há um movimento organizado, estruturado no inferno, para derrubar esses três pilares já na nossa sociedade. É derrubar a cultura judaico-cristã, é derrubar o direito romano, e é derrubar a capacidade de pensar, que é uma herança da cultura, da filosofia grega.
O anticristo vai trabalhar justamente com este plano de trabalho. Derrubar esses 3 pilares para transformar o mundo em um caos no qual ele irá gerenciar. E aí a gente vê a segunda etapa do período tribulacional, onde ele se torna um tirano que não tem responsabilidade, onde ele rasga o sentimento religioso e exige adoração totalmente para si, e aonde ele rouba do ser humano a capacidade de pensar e raciocinar. O ser humano se torna um marionete na sua mão manipulável, como há toda uma estruturação hoje para que esse plano consiga ser executado oportunamente. Meus irmãos, o que nós estamos vendo hoje não é por acaso. Há todo um planejamento para que este plano diabólico se concretize. E quanto mais perto do arrebatamento da igreja, mais intensos nós veremos esses traços na nossa cultura, na nossa economia, na nossa política mundial. Por quê? Porque a terra precisa amar, desejar este homem, que vai ser a própria encarnação do diabo, governando o mundo neste período tenebroso chamado período tribulacional. Até aqui tudo bem, irmãos? O tempo não me permite ir à frente. Deixamos a segunda metade para nós tratar semana que vem, se Jesus não voltar antes, e se Ele voltar, estaremos todos nos céus, para o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Amém? Queriam estar de pé, por gentileza.